Olá, meu nome é Cristina Bezerra e esse é o Multiplicando o Seu Dinheiro. No vídeo de hoje eu vou apresentar, como prometido no último vídeo sobre a série de fundos imobiliários que eu estou fazendo, o relatório mensal de 3 fundos imobiliários. Um fundo de tijolo, um fundo de fundos e um fundo de papel. Para vocês terem ideia da riqueza que é esse documento, tá? Quem investe em fundo imobiliário é super importante acompanhar o relatório desses fundos, né? Porque ele te diz passo a passo o que está acontecendo mês a mês com o seu fundo imobiliário. Todos os movimentos que o gestor está fazendo, né? A gente já viu que o gestor é que é responsável pelos investimentos do fundo, pela compra de imóveis, venda de imóveis, enfim, pela escolha do portfólio do fundo, né? Então, vamos lá analisar esses 3 relatórios, observar, vou descrever o que você encontra e saber também, como eu disse no último vídeo da série, quando eu falei sobre os critérios de escolha de fundo imobiliário, e dei exemplo até de 2 fundos que estão abaixo de R$10 hoje, que esse documento é importante até para decidir se é esse fundo imobiliário que você quer ou não, porque é nele que você fica sabendo, então, os objetivos daquele fundo imobiliário, para ver se coincide com os seus objetivos. Então, vamos lá? Eu vou apresentar para vocês 3 fundos imobiliários, tá? Então, vamos lá. O primeiro fundo que eu vou mostrar para vocês é o Kizu 11, né? Um fundo que a gestora é a Quilima. Então, vamos lá. Quando você abre o relatório do fundo, a primeira informação que você tem aqui no cantinho é um resumo básico do fundo. De quem é a gestora, né? Mostrando que a gestora é a Quilima, qual é o público-alvo, o ticker do fundo, tá? Quando que ele iniciou, que foi 8/10/2020, mas quando começou a negociação na bolsa dele, que foi 15 de janeiro de 2021, então ele é um fundo extremamente recente, né? Que fez o seu IPO na bolsa em 15 de janeiro de 2021. Ele mostra qual é a taxa de administração do fundo, que é o fundo não tem taxa de performance, que é um fundo por duração indeterminada. Ele avisa o valor da cota patrimonial ajustada, o PL no mercado, que é 425 milhões, né? Quem faz a auditoria do relatório, né? Ele mostra em seguida qual é o objetivo do fundo, então é aquilo que a gente já conversou, que ele segue o índice, que o índice que ele segue é o Suno 30, ele dá toda a explicação dele por conta disso. Mostra que o administrador do fundo é a BR Trust, né? A BRL Trust, ela também é custodiante do fundo, enfim, um resumo. Na parte seguinte, a gente tem no todo o começo do fundo a explicação do gestor. Aí o gestor vai fazer um comentário do que aconteceu naquele mês do fundo. Então, aqui tem toda a explicação do gestor sobre o que aconteceu no fundo no mês. Depois ele vai mostrar, como ele é um fundo de fundos, como ele enxerga cada setor que compõe o fundo, né? Então, como é que está o setor de logística, como é que está o setor de lajes corporativas, de shoppings, o setor bancário, de recebíveis, todos os que compõem os fundos que fazem parte desse fundo de fundo, né? Desse portfólio do fundo de fundo. Depois ele mostra o gráfico, né, do desempenho do fundo. Então, ele conta como é que está o desempenho do fundo no mercado secundário, ele mostra o gráfico mostra o volume de negociações, o volume diário, né, o preço de fechamento, o dia a dia, que a gente pode ver aqui, ó, nessa barra. Daí ele dá um resumão aqui do lado de quantos cotistas tem o fundo, que ele tem 33 mil cotistas, que o volume de média, o volume negociado é 2 milhões e 58 mil, né? Desde o início, 272 milhões de cotas foram negociadas. Daí ele mostra qual foi o desempenho do fundo, aí ele vai falar detalhadamente sobre o desempenho do fundo deste mês. Aí ele mostra por custódia, né? Qual é o tipo de investidor desse fundo? Então dá pra gente ver que 89% é pessoa física, 4,82% pessoa jurídica, 3,77% fundos de investimento e 1,74% instituições financeiras, tá? Depois ele mostra aqui quem que comprou e vendeu, qual foi o maior volume de compra e venda do fundo, e a gente vê
que a maioria da negociação desse fundo é feita por pessoa física, tanto na compra quanto na venda. A venda a gente vê pelo marronzinho, a compra pelo pretinho. Mostra como estão distribuídas os cotistas desse fundo. A gente vê que tem cotistas pelo Brasil inteiro. Quanto mais escuro, maior a concentração de cotistas. Então, a gente vê que tem mais concentração de cotistas em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Ele mostra que tem 33 mil cotistas e em 2.053 cidades, né? Aqui ele vai mostrar, ó, desde o início do IPO do fundo, que foi em janeiro de 2021, o aumento crescente de cotistas nesse fundo. Então, ele aumentou 20,29% a quantidade de cotistas desde que ele teve início. E aqui ele vai mostrar como ele é um fundo que segue o Suno 30, e a gente já conversou sobre isso no vídeo anterior. Ele vai mostrar aqui a liquidez do fundo, tá? Quanto ainda que eles têm em caixa, né, mas que já estão comprometidos com as emissões no mês de agosto, e aqui esse dinheiro, né, e aqui, ó, os fundos que compõem o Suno 30, tá? Então, são, como a gente disse, 30 fundos e a proporção que ele tem em cada fundo, tá? Depois ele vai mostrar como é que esse portfólio está distribuído por setor. Então, ó, 30,4% a papel, 19,7% a galpão. Depois ele tem um pouco de liquidez, ele ainda tem liquidez da última emissão de cotas que ele fez. Ele investe em fundos híbridos, em educação, lajes corporativas 9,6. Então ele tem a proporção em cada tipo, em cada setor, né, nos fundos de fundos. Aí ele mostra que a grande maioria do fundo realmente é de cotas de outros fundos, tá? 88,4%, e que ele ainda tem 11,6% em aplicação em renda fixa, tá? Que é o resto, é onde eles guardam dinheiro depois que fazem uma emissão. Tem que ser na renda fixa por conta da liquidez. E aí eles vão utilizando esse dinheiro para comprar a cota dos fundos, tá? Aí ele fala do objetivo da criação do Suno 30, que era estar batendo o IFIX. Aí ele mostra aqui no gráfico em preto o Suno 30, como realmente esse índice está batendo, ele está descolado do IFIX, ele está performando melhor do que o IFIX, né? Portanto, essa carteira está performando melhor do que o IFIX, ela realmente está tendo uma boa performance. Aqui ele mostra o valor do dividendo distribuído mês a mês, e como houve um desdobramento de uma cota para 10 cotas, por isso que a última cota é 6 centavos. Se não tivesse acontecido o desdobramento, teria sido 60 centavos, tá? Ele mostra um dividend yield na média de 0,6% ao mês, em torno de 0,6% ao mês, que é um bom dividendo, né? E aqui o demonstrativo dos resultados mês a mês. Então ele mostra claramente, né, aonde vem a receita, né? Da onde vem a receita, depois quais são os impostos pagos, né? O lucro que o fundo teve e no final o valor da cota distribuído, tá? Depois ele vai falar, ó, passo a passo da performance, quais são os próximos passos. Então é interessante que ele finalize o relatório dizendo qual é a expectativa dele, o que ele vai continuar fazendo com o fundo, tá? E aí ele apresenta os outros fundos da Killiman, ok? Agora eu vou mostrar para vocês o relatório de um fundo híbrido, que é o KNRI 11. Ele tem lajes corporativas e galpões logísticos, tá? Então, como vocês podem observar aqui no relatório, ele mostra que a Kinea é a gestora, tá? E a Kinea é uma empresa do Itaú, tá? Esse relatório é de julho de 2021. Então, ele mostra, ó, como no outro, qual é o resumo, qual é o objetivo do fundo, que é gerar renda de aluguel mensal através de locação de um portfólio diversificado de prédios corporativos e galpões logísticos. Então, ele deixa claro, ele é um fundo de tijolo, tá? E o que ele quer te gerar renda? Do aluguel desses dois tipos de imóveis. Aí ele mostra qual é o patrimônio do fundo, ele mostra o valor da cota, o valor patrimonial da cota, tá? Que o fundo tá com uma vacância física de 11,40%, ele mostra a vacância financeira, que é maior do que a vacância física. A vacância física é o espaço, é quantos por cento está vazio. E a vacância financeira é o quanto por cento isso impacta no rendimento do fundo, tá? Quantos cotistas tem? Ó, 238 mil cotistas, tá? O fechamento da cota em 30/7.
Aí ele vai fazer, como no outro fundo, ele vai dar uma satisfação do que aconteceu durante o mês, tá certo? Então, ele fala que ele conseguiu locar um determinado fundo, né? Que ele vendeu uns CRIs. Então, ele fala tudo o que aconteceu durante o mês, todas as movimentações que o fundo fez neste mês. Então, ele dá satisfação sempre, sempre, mês a mês, como o nome próprio diz, no relatório mensal. Aqui ele dá um apanhado do fundo, mostrando desde a primeira emissão de cotas até agora que ele está na 7ª emissão, as datas que as emissões ocorreram, qual era o valor da cota. Então você viu que foi acontecendo uma oscilação nas cotas, as cotas estavam subindo, e aí a partir de 17 ela deu uma caída, e agora ela subiu de novo, tá? Bom, ele mostra aqui qual o valor, né, distribuído nesse mês. Então, como ele é um fundo de aluguel, ele tem feito uma distribuição constante, tem dado 69 centavos por cota mensalmente, tá? Ele mostra quem é a administradora do fundo, tá? Qual é a taxa de gestão, que este fundo não tem taxa de performance, tá? Quando que ele teve início, então ele é um fundo de 11 anos, né? 2010, ele começou em 2010, nós estamos em 2021. Ele tem mais de 10 anos de existência, né? Quem é o gestor dele, que é a Quinea, tá? Que a Quinea é que, então, a gestora que é responsável pela compra e venda, né? De ativos do fundo, tá? Ele mostra que ele está em 100% dos pegões da B3, né? Que esse fundo, na verdade, ele faz parte do IFIX, né? Ele tem a segunda maior participação no IFIX, então ele é um fundo muito grande, né? Ele é um fundo bastante grande. E aqui, ó, ele vai mostrar a performance, né, do fundo. Então, como foram a importância da gente investir em fundo de tijolo, como fundo de tijolo as cotas valorizam. Então, ele mostra aqui, desde dezembro de 2010, a valorização. Aqui é a valorização das cotas, reaplicando os dividendos. Então, a gente vê como realmente é importante reaplicar o dividendo, tá? E no azul claro é a variação da cota no mercado sem o reinvestimento dos dividendos, tá? Então, a gente vê como é brutal a diferença, principalmente quando a gente quer obter uma renda passiva, da gente reinvestir os dividendos, tá? Então, ele mostra que o volume médio de negociação desse fundo na bolsa é 3,4 milhões, tá? Aqui em seguida, ele vai mostrar como é que é o portfólio do fundo, né? Que eles têm 21 prédios, sendo 12 edifícios comerciais e 9 centros logísticos, tá? Aí ele vai mostrar para vocês a distribuição. Então, a maioria está em São Paulo, né? 62,01%, 62% em São Paulo, 19,80% no Rio, 18,19% em Minas Gerais. Aqui ele vai mostrar o quanto por cento do portfólio é de escritório, o quanto por cento é de logística, né? Tá quase meio a meio, né? Um pouquinho mais para escritório. Aqui é o tipo de contrato, que é importante, né? Então, quantos contratos típicos e quantos contratos atípicos, né? Galpão, principalmente, precisa ser contrato atípico, né? A diferença do contrato atípico para o típico é que se o inquilino resolver sair, ele tem que pagar todos os meses, né? Todos os aluguéis vincendos até o final do contrato, tá? Então, ele mostra a proporção de contrato por tipo de contrato, aí ele mostra, ó, a indexação dos contratos. Então, 47% dos contratos indexados pelo IPCA, 52,97% indexados pelo IGPM, tá? Daí ele mostra o vencimento dos contratos, isso é muito importante quando a gente quer comprar um fundo imobiliário. Então, ele mostra aqui, ó, 78% dos contratos só vão vencer em 2025. Então, até 2025 você está seguro, porque a maioria dos contratos só vai vencer em 2025. E aqui ele mostra também a renegociação, as revisionais, porque não é só vencimento de contrato, né? Quando tem a revisional, os contratos podem ser reajustados a maior ou a menor, né? Mas se o portfólio é bom, se os imóveis estão bem negociados, a tendência é negociar a maior. Então, ele mostra aqui que 13% dos contratos este ano vão sofrer revisional.
e o ano que vem, mais 9% de contratos vão sofrer revisional, tá? Daí ele mostra a vacância, ó, ele mostra um gráfico de que com o passar do tempo a vacância do fundo oscila, vocês estão vendo que a vacância oscila, mas houve um aumento da vacância, né? Tanto da vacância financeira que está em preto, quanto da vacância física que está em azul, tá? E aí, a gente sabe que as lajes sofreram por conta do Covid, né? E como ele é mussarela metza calabresa, meio laje, meio galpão logístico, né? Parte dessa vacância tem a ver aí com a crise do Covid, tá? Bom, aqui ele mostra o seguinte, né? Que é a projeção que eles vão ter do incremento de receitas com o passar dos anos a partir do momento que a vacância deixa de existir, tá? Então, a ideia é 75 mil em agosto e até fevereiro de 2022, 316.650 reais, tá? De receita adicional para o fundo. Aqui ele mostra a distribuição, né, da vacância. Então, onde é que está acontecendo a maior vacância? Como eu disse para vocês, em escritórios, 44% da vacância é em escritórios no Rio de Janeiro. A gente sabe que o Rio de Janeiro está passando por uma crise importante, né? Tá muito complicada a situação no Rio de Janeiro, né? Então, ó, a maioria é escritório, tá? Sendo que 44% são escritórios no Rio de Janeiro, 16% em São Paulo e 7% em Minas. E 33% é a vacância dos imóveis logísticos, ok? Aí ele mostra a distribuição dos contratos, então, quais são os setores que ele tem, a gente vê que 35% é indústria, 25% é comércio, né? 11% tecnologia, 10% financeiro, né? E ele mostra que eles têm mais de 90 inquilinos, o que ajuda. Lembra quando o fundo é multi? Ele é multi-imóvel em multi-regiões com multi-inquilinos. Então, ele é um excelente fundo imobiliário, tá? Aqui ele mostra a distribuição dos prédios, né? Onde é que estão os prédios comerciais e onde é que estão os prédios logísticos, tá? De São Paulo, tá? Então, você vê que os prédios comerciais estão na região de Pinheiros, Itaim, Vila Olímpia, regiões nobres, né? É um bom portfólio, né? E o centro de distribuição em lugares importantes, como Jundiaí, Mogi, Itaquaquecetuba, Louveira, Cabreúva, tá? Em Minas Gerais, ele também tem um prédio comercial e um galpão logístico, né? E no Rio de Janeiro, ele tem 3 prédios comerciais e um galpão logístico, ok? Bom, e aí ele vai mostrar isso que é super interessante, os prédios, né? E a porcentagem que ele tem em cada prédio. Primeiro ele vai mostrar aqui os prédios, as lajes corporativas, né? Então ele mostra, você vê, ó, tem área bruta alocada, o valor do prédio, o tipo de contrato, se tá com vacância ou não, quais são os locatários e a participação em cada prédio, né? Então, o que é importante vocês observarem? Quanto maior a participação dele no prédio, né, melhor para o fundo, porque é ele que determina as coisas que acontecem no prédio. Uma participação pequena não é tão interessante. Então, vocês veem que a maioria dos prédios, eles têm 100% ou quase 100% de participação, tá? Aqui, então, são as lajes que eles têm, olha lá, a maioria é 100% de participação. E agora vão começar os galpões logísticos. Então, ele mostra os galpões logísticos. Então, qual é a área bruta alocada, o valor da avaliação do prédio, os tipos de contrato, se está com vacância ou não. Aí ele mostra quais são os locatários, ó. Ele tem um galpão para Magazine Luiza, ele tem um galpão para Que Sabor e Guiodes, para Kim Limeira Clark, para as lojas Marisa. Então, vai mostrando qual é o locatário, a porcentagem alocada, que você vê a maioria dos galpões está 100% deles. Né? Então, é uma boa, ele é um fundo importante, um fundo grande, com imóveis muito bem localizados e com a quase grande maioria do imóvel pertencendo ao fundo, ok? Então, esse
E aí ele vai dar as últimas informações, que daí é o que nos interessa, que são as informações contábeis, né? Então, qual é a receita potencial de junho e qual é a receita recebida, né? Qual foi a receita recebida, tá? Aí ele fala da vacância, né? Descontos que eles tiveram que fazer por conta da pandemia e alguns contratos de lajes comerciais, né? Depois ele mostra aqui qual foi a receita de aluguel antecipado, a receita financeira da grana que está aplicada, quais foram as despesas e aí quanto que distribuiu para cada cotista, tá? É o balanço do fundo. Aqui ele faz um gráfico mostrando de onde vem a receita do fundo. Então, em verde a gente vê que a maioria das receitas é de aluguel, em preto, receita financeira, ou seja, de aplicação financeira, tá? Aqui ele vai falar do fluxo de caixa, tá? Da onde veio o fluxo de caixa do mês, né? Aí ele mostra o saldo final. E aí ele fala da aplicação financeira, né? Que ele tem esse valor aqui aplicado no LCI, tá certo? Daí ele mostrou a avaliação patrimonial do fundo. Então, do mês passado para esse, a cota caiu de 158,68 para 158,42. Então, o valor patrimonial da cota desse fundo é R$ 158,42, ok? Aí ele faz umas considerações finais e termina o relatório. E por fim, eu estou apresentando um relatório mensal do XPCI, que é um fundo de papel, né? Que a gestora é a XP Asset, né? Então, como vocês podem observar, ele também tem um resumo aqui no canto, né, do fundo, onde eles mostram o objetivo, né, que é investir, né, em CRIs, debêntures, LCI, LCH e cotas de outros fundos. Então, ele é um fundo que investe no mercado imobiliário e o objetivo dele é oferir ganho na aplicação dos recursos em papel, né, e em cota de outros fundos imobiliários, ok? Aí ele vai mostrar quando o fundo teve início, que foi em 2019, qual é o CNPJ do fundo, o código que ele é negociado na bolsa, que é XPCI 11, o patrimônio do fundo, quantidade de cotas, o valor patrimonial da cota, tá? Quem é o gestor do fundo, o administrador do fundo, a taxa de administração, o número de cotistas, tá? Então, é super importante porque esse resumão, ele ajuda muito na hora de você decidir o fundo imobiliário, porque ele tem informações importantes. Aí segue o mesmo esquemão. O comentário do gestor sobre o que aconteceu nesse mês, infelizmente, como eles estão fazendo a variação trimestral, esse relatório do XPCI é um relatório de junho, tá? Ele fala tudo o que ele fez, em seguida ele vai mostrar a distribuição dos rendimentos, então do mesmo jeito dos outros fundos ele mostra como é que foi o fluxo de caixa, quanto de receita veio de fundo imobiliário no mês de junho, quanto veio de CRI, quanto veio de renda fixa, as despesas e no final a distribuição da cota que foi R$1, tá? Depois ele vai fazer um gráfico mostrando o histórico de rentabilidade e distribuição do fundo desde julho de 2020, né? Aqui embaixo ele mostra o CDI em azul escuro e em azul claro a distribuição do fundo que tem sido crescente. Se você observar, os dividendos têm aumentado mês a mês. Os dois últimos dividendos foram na casa de R$1, tá? Aqui ele vai mostrar os relatórios financeiros e a distribuição de cota no último ano. Então, você observa em azul claro aqui, ó, a distribuição da cota, tá? Ele mostra também qual foi a receita do CRI, ó, que basicamente a receita do fundo foi de CRIs, tá certo? Um pouco de receita de LCI, que tá aqui clarinho, tá? E rendimentos dos fundos imobiliários dele, que tá aqui em azulzinho, tá? Aqui foi quanto rendeu os fundos, receita que ele recebeu de fundo imobiliário, tá? Bom, aqui ele vai mostrar a rentabilidade do fundo,
né? Desde 2019, se a gente olhar aqui no cantinho, esse número maior, que é 117,76%, foi a distribuição do fundo desde 9 de 2019 até 6 de 2021, e aqui é somando o valor patrimonial e a cota, tá? Este mais escuro aqui é o IFIX, então ele está performando acima do IFIX, esse escuro é o IFIX, tá? O claro é o valor patrimonial da cota, este azul claro é o valor patrimonial da cota, que está em 100,50, tá? Só que a cota mais a distribuição do rendimento deu 117,74, ok? Bom, em seguida ele vai mostrar o volume médio, o valor, a exibição do valor da cota e o volume médio de negociação, tá? Então, embora o valor patrimonial da cota seja 96,57, ele está sendo negociado a 100,50, tá? Estava na data deste relatório gerencial, que é de junho. Aqui ele mostra a liquidez do fundo, né? Que a liquidez diária é de 3,84 milhões de cotas, tá? Mostra a presença no pregão, que é 100% no pregão de junho, o volume negociado de cotas, o número de negócios feitos, tá? E aí, ele começa a mostrar o portfólio do fundo, tá? Então, ele mostra claramente que o fundo investe 80% em CRI, em papel, tá certo? 12,4% em outros tipos de fundos imobiliários, tá? E tem 7,1% de dinheiro em caixa, que é justamente para eles poderem fazer a compra de outros fundos imobiliários ou de outros CRIs, tá certo? Para ele administrar aí no decorrer do mês, tá? Ele mostra como é que estão distribuídos, né, o portfólio do fundo. Então, 42,3% na parte de lajes comerciais, 29,6% vem de crédito corporativo e 28,1% residencial, tá? Em relação... Aí ele vai falar do que aconteceu, né? Ele vai fazer um relatório falando do que está acontecendo em relação aos fundos de investimento imobiliários que ele tem no portfólio, tá? Que o saldo é de 78 milhões, tá? E aí ele vai mostrar a porcentagem que ele tem em cada fundo imobiliário. Então, ele tem 45,13% no KNCR, ele tem 31 no XPML, ele tem 16,66 no RBRR e 7,70 no BLMC11, tá? Esses são os fundos que compõem o portfólio dele. Aí ele vai explicar que 68% é fundo de recebível, apesar de ser fundo, ele está investindo em fundo imobiliário, ele está investindo em fundo imobiliário de papel, e 31,9% em fundo de shopping, tá? Em relação aos créditos imobiliários, aos CRIs, ele faz um relato do que aconteceu nos CRIs, tá certo? E daí ele mostra que tipo de CRI que ele tem e quais são os indexadores dos CRIs. Então, você vê que 67,7% a maioria do fundo é em IPCA+, 28% é em CDI+, e 3,5% é em GPM+, ok? Depois ele vai mostrar que os créditos imobiliários, quando que eles vão vencer, e a grande maioria, 85%, só vai vencer a partir de 2028, então é um fundo que está longo aí o vencimento da carteira de CRI, tá? Depois ele vai mostrar quais são os setores que ele investe, e daí ele mostra que 30% é em real estate residencial, que 25,7% é de shoppings, 14,8% de serviço de saúde, 10% outros, 8,8% educacional. Então, ele mostra como é que é a distribuição dos CRIs que ele tem no portfólio, tá? Aqui ele mostra o indexador, tá certo? Desses CRIs, que é IPCA+, CDI, GPM e CDI, tá? Então, a grande maioria, 67,7% é IPCA+. E aqui ele vai mostrar um por um quais são os créditos, né? Qual é o código,
qual é a emissão e o indexador, o que é IPCA, o que é CDI, um resumão e depois ele dá um detalhe aqui, ó, de CRI por CRI, tá? Onde ele vai explicar, ele vai fazer um comentário em cada um dos CRIs que ele investe, ok? Então, é um relatório que vocês podem ver bem detalhado. O vídeo de hoje, então, permitiu vocês verem como é importante a leitura do relatório mensal, como é importante acompanhar os movimentos do fundo e a diferença que existe no tipo de relatório de cada tipo de fundo imobiliário que vocês investem. Era isso que eu teria para dizer para vocês hoje. Se vocês gostaram, curte, compartilha, distribui para o maior número de pessoas. Entendam que é realmente muito importante acompanhar o relatório mensal. E se vocês se interessam por educação financeira, me sigam no Instagram, o link está aqui do lado, tá? Um grande beijo e até a próxima!